Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Norma Jean Mortenson, mais conhecida como Marilyn Monroe, uma atriz que, mesmo após muitos anos de sua morte, ainda continua sendo lembrada pelo seu talento incrível e beleza icônica que marcaram toda uma geração. Mas vale lembrar que a vida de Marilyn vai muito além daquilo que ela transparecia em suas atuações. Marilyn, durante sua vida, passou por momentos difíceis e, por vezes, trágicos. É essa história que queremos contar hoje para você. Marilyn Monroe, que na verdade nasceu como Norma Jean Mortenson no dia 1º de junho de 1926, lá em Los Angeles, Califórnia, não teve lá um começo de vida muito fácil, não. Sua mãe, Gladys Pearl Baker, ganhava a vida montando filmes na Consolidated Film Industries, que era tipo um laboratório de processamento para os estúdios de Hollywood. Apesar de trabalhar no mundo do cinema, a vida da Gladys era bem diferente daquelas histórias glamourosas que a gente costuma ver nas telonas. Ela tinha uns problemas sérios de saúde mental, e isso fazia com que a vida em família fosse bem complicada. Norma Jean, essa que a gente conhece como Marilyn Monroe, nunca chegou a conhecer o pai biológico. Sua mãe, Gladys, que vivia entre altos e baixos e era frequentemente hospitalizada, vivia contando que o pai de Marilyn era um tal de Charles Stanley Gifford, um cara importante dos estúdios onde ela trabalhava. Só que, saca só, ele nunca assumiu a Marilyn como filha dele. Mas no ano de 2022, foi descoberto, através de um documentário chamado Marilyn, Her Final Secret, que Charles realmente era o pai biológico da atriz. O documentário foi dirigido por François Pomés, que conduziu uma longa pesquisa utilizando DNA para confirmar a identidade do pai de Marilyn Monroe. Já que falamos da mãe, agora vamos falar da avó da Marilyn, Adela Monroe Granger, que, pasme, também tinha problemas mentais bem sérios e acabou morrendo num manicômio. Por causa disso, a Norma Jean passou boa parte da infância dela meio que pulando de uma casa de adoção para outra e ficando um tempo em orfanatos. A garota vivia se sentindo abandonada e sozinha. E olha, esse medo de herdar os problemas mentais da mãe e da avó ficava rondando a cabeça dela. Um medo que ela carregou para a vida toda. Norma Jean era uma moça bem bonita e em 1945, enquanto estava ralando numa fábrica de munições, um fotógrafo que trabalhava para o exército deu de cara com ela. As fotos que ele tirou mostravam o quão natural e inocente ela parecia, e isso chamou a atenção de todo mundo em Hollywood. No ano seguinte, ela assinou o primeiro contrato com a 20th Century Fox, e foi aí que decidiu usar o nome artístico de Marilyn Monroe. No começo, a carreira da Marilyn foi meio que cheia de papéis pequenos nos filmes, mas dava para ver que ela tinha um potencial enorme. E foi em 1953 que a coisa toda virou pro lado dela. Ela mandou super bem no filme Niagara, que a gente conhece aqui no Brasil como Torrentes de Paixão. A atuação dela nesse suspense foi de tirar o chapéu, e de repente ela virou a nova queridinha de Hollywood. Também em 1953, a Marilyn brilhou em Os Homens Preferem as Loiras. Ela interpretou Lorelei Lee, uma cantora que estava na busca por um marido bem abastado e conquistou o coração de todo mundo. A cena musical Diamonds Are a Girl's Best Friend é um daqueles momentos que a gente nunca esquece, um dos mais icônicos da história do cinema até hoje. E a Marilyn não parou por aí. Ela continuou mandando bem e se firmando em Hollywood com filmes de sucesso, como O Pecado Mora ao Lado, que ela fez em 1955. No Pecado Mora ao Lado, a Marilyn arrasou no papel de uma modelo de glamour, bem sensual e ao mesmo tempo inocente, que morava no AP ao lado do personagem do Tom Ewell. Sabe aquela cena em que o vento do metrô que tá passando faz o vestido branco dela voar pra cima? Essa é mais uma daquelas imagens icônicas que a gente associa logo de cara com a Marilyn e que tá gravada na memória coletiva da cultura pop. Uma coisa curiosa que muita gente não sabe é que a Marilyn não era loira de verdade, não. No começo da carreira dela, ela pintava o cabelo de loiro, e isso foi bem importante para a transformação dela numa estrela de Hollywood. E por que ela fez isso? Bom, tinha umas ideias rolando naquela época de que as loiras faziam mais sucesso em Hollywood. A Marilyn, que acabou caindo no estereótipo da loira burra, acabou aceitando vários papéis que seguiam essa linha. E tem mais,
Ao se transformar em loira, a Marilyn conseguiu se destacar, criando uma marca única que ninguém mais tinha. Os cabelos dela, aquele loiro platinado, se tornaram parte essencial da imagem dela, ajudando a solidificar o status dela como um símbolo sexual. Outro fator foi a pressão dos estúdios de cinema. Parece que a 20th Century Fox até sugeriu que a Monroe pintasse o cabelo de loiro, tudo para criar uma imagem mais glamourosa e atraente para a atriz. Mas olha, é super importante a gente lembrar que a transformação da Marilyn em loira platinada era só uma parte da personagem que ela mostrava para o público, sabe? Quando as câmeras desligavam, ela era uma mulher complexa, inteligente, que tinha que lidar com um monte de problemas pessoais. E por falar nisso, apesar da carreira dela estar bombando, a vida pessoal dela estava longe de ser um mar de rosas. Marilyn se envolveu em uma porção de relacionamentos meio complicados. Ela casou bem novinha, com apenas 16 anos, com um cara chamado James Dougherty, mas a coisa toda acabou quando ela decidiu que queria ser atriz. Depois disso, ela se casou mais 2 vezes, com 2 caras bem famosos, o jogador de beisebol Joe DiMaggio e o escritor Arthur Miller. Mas acredite, nenhum desses relacionamentos deu para Marilyn a estabilidade e o amor que ela tanto buscava. Ela também se viu no meio de vários escândalos, sabe? Até rolaram uns boatos de que ela teve um caso com o presidente dos Estados Unidos na época, o John Kennedy. Essas histórias e escândalos, por mais que tenham feito o nome dela ficar ainda mais conhecido, também ajudaram a aumentar a tristeza e instabilidade emocional que ela já estava sentindo. No meio de toda essa confusão, Marilyn estava em uma luta constante contra a depressão, a ansiedade e a dependência de medicamentos que os médicos receitavam para ela. Ela estava sempre com aquele medo de acabar igual a mãe e a avó dela, e por isso buscava ajuda psiquiátrica. E não vamos esquecer, né? Toda a pressão da fama, as exigências da carreira dela e as tretas dos relacionamentos pessoais dela só pioravam ainda mais os problemas de saúde mental que ela já tinha. Apesar dos perrengues pessoais, Marilyn não parava quieta. Ela foi estudar atuação no renomado Actors Studio, lá em Nova York. E acredita que fundou a própria produtora de filmes? Isso mesmo, a Marilyn Monroe Productions. Com a produtora, ela ganhou mais controle sobre os papéis que escolhia, sempre buscando mostrar que era muito mais que a loira burra que Hollywood tentava fazer dela. No entanto, longe dos flashes das câmeras, Marilyn sofria. A sua dependência de medicamentos estava agravando-se e a sua saúde mental estava em declínio. Ela frequentemente se atrasava ou era incapaz de trabalhar, causando tensões em seus projetos cinematográficos. Em 1961, Marilyn estava gravando o filme Something's Got to Give. Contudo, devido às suas constantes ausências e atrasos, ela acabou sendo demitida pela Fox. Isso representou um enorme golpe para Marilyn, tanto profissional quanto pessoalmente. Apesar dos seus problemas, Marilyn nunca perdeu sua popularidade junto ao público. Seu último papel de destaque em um filme foi em Os Desajustados, de 1961, escrito por seu então marido, Arthur Miller. O filme, embora não tenha sido um sucesso comercial na época, é hoje considerado um clássico. E então, no dia 5 de agosto de 1962, o mundo despertou com a chocante notícia. Marilyn Monroe estava morta. A atriz de 36 anos foi encontrada sem vida em sua casa em Brentwood, Los Angeles. A causa oficial da morte foi overdose de barbitúricos, um tipo de sedativo. A morte de Monroe foi considerada suicídio, mas até hoje existem teorias de conspiração sugerindo o contrário. A morte de Marilyn foi devastadora para seus fãs ao redor do mundo. Ela foi encontrada por sua empregada, Eunice Murray, na manhã do dia 5 de agosto, e foi o psiquiatra de Monroe, Dr. Ralph Greenson, quem confirmou sua morte. Seu corpo foi examinado pelo médico legista-chefe de Los Angeles, Dr. Thomas Noguchi. A morte de Marilyn Monroe marcou o final trágico de uma vida que, apesar de seu sucesso e fama, estava repleta de dor e tristeza. Uma vida que começou com desafios e lutas e que, infelizmente, terminou da mesma maneira. Marilyn Monroe foi uma mulher que, embora tenha alcançado o auge da fama e sucesso, nunca encontrou a felicidade que procurava desesperadamente.
Ela é lembrada como uma das atrizes mais talentosas e bonitas de todos os tempos, mas longe dos holofotes, lutava contra a depressão, a ansiedade e a dependência de medicamentos. Monroe teve uma vida repleta de contradições. De um lado, era adorada por milhões de fãs em todo o mundo. De outro, se sentia frequentemente solitária e incompreendida. Possuía fama, fortuna e sucesso, mas esses elementos não lhe trouxeram a paz ou a satisfação que desejava. Marilyn Monroe pode ter deixado este mundo, mas seu espírito e legado continuam vivos. Ela nos lembra que todos nós, não importa quão bem-sucedidos possamos parecer por fora, temos nossas próprias lutas internas. E talvez o mais importante, ela nos lembra que devemos ter compaixão pelos outros, pois nunca sabemos completamente o que alguém pode estar enfrentando por dentro. E assim concluímos a nossa jornada pela vida de Marilyn Monroe, um ícone que ainda hoje inspira e cativa pessoas de todas as idades. Uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento. Agradecemos por acompanharem essa história conosco. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seus comentários abaixo. Até a próxima!